Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 10 ao 26. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando então a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então, neste momento, agora, continuar na presença do Senhor, em oração. É momento de falar com Deus e ouvir ao nosso Senhor. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste dia de hoje, com alegria no coração, porque estamos diante do Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. E neste momento, ó Deus, estamos ávidos para ouvir a Tua palavra e aprender contigo o caminho
do cristianismo autêntico e verdadeiro. Fala, Senhor, conosco neste dia, de forma poderosa, para que venhamos a crescer em maturidade espiritual, para que venhamos nos edificar segundo a tua vontade, o teu conhecimento, segundo o teu saber. É assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje tem como título: Eu sou Jesus, eu represento Jesus. Vou então agora repetir o tema do sermão de hoje. Eu sou Jesus, eu represento Jesus. Neste texto da carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 26, temos um fiel retrato da humanidade decaída diante de Deus. Pois na terra, por si só, não há nenhum ser humano justo diante de Deus. Porque ninguém quer ter entendimento de Deus. Ninguém busca o Senhor. Ninguém quer fazer o bem. Falam maldosamente, enganam a si mesmos e as demais pessoas. Estão cheios de amargura no coração. Diz ainda o apóstolo Paulo que estes derramam sangue, não querem a paz com Deus e nem com o próximo. E por tudo isto, não são justos diante do Senhor. Diz ainda a palavra que todos, absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade está doente espiritualmente e precisa de uma cura espiritual que só pode ser consumada em Jesus. Esta cura é gratuita e ocorre pela graça de Deus. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que se ofereceu como sacrifício na cruz do Calvário. E pelo seu sangue, todos nós, somos justificados diante de Deus Pai, mediante a fé, tendo sido demonstrada, então, a justiça divina e a salvação da humanidade somente em Jesus. Somente em Jesus. Mas quem é Jesus Cristo, nosso Salvador? Quem é Jesus Cristo, o nosso Salvador? Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12 diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da vida. Então, se nós não crermos em Jesus, morreremos dos nossos pecados. Porque não há um justo sequer neste planeta Terra. João capítulo 8, versículos 23 ao 24 diz: E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Isso aqui é Jesus falando. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse
que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus, no dia de hoje, está dizendo para você agora: eu sou Jesus, a luz do mundo, a luz da vida. E se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Conheça então a verdade para se libertar do pecado. João 8, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É preciso conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade é Jesus. João 8, 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há um objeto ou uma outra pessoa em que proporcione uma libertação dos nossos pecados. A nossa libertação é somente em Jesus, porque a verdade é Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Só Jesus nos salva da condenação eterna. Só Jesus nos concede a vida eterna. A infinitude da vida com Jesus no céu. Somente Ele. João capítulo 17, versículos 1 ao 3 diz: Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E neste momento, eu quero te dizer que este Jesus é a solução para a sua vida. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Eu sou Jesus. Eu represento Jesus. E por isso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 9, existe este momento memorável do encontro de uma pessoa com Cristo. Quando Cristo diz: eu sou Jesus. Atos capítulo 9, versículos 1 ao 9 diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote,
Pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Saulo, que aqui estamos a falar, que teve este encontro com Jesus, é o apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, descreve o encontro de um justiceiro, opositor da Igreja de Cristo. E este encontro foi com o próprio Senhor da Igreja, Jesus Cristo. Saulo, respirando ódio aos cristãos, conhecidos como aqueles que pertencem ao caminho, pediu cartas ao sumo sacerdote, endereçadas aos líderes das sinagogas da cidade de Damasco, para credenciá-lo a prender os cristãos que viessem a encontrar, deportando-os para a cidade de Jerusalém. No caminho para a cidade de Damasco, uma forte e brilhante luz vinda do céu envolveu por completo a Saulo, que caiu da montada de seu cavalo, direto ao chão batido, de onde ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atônito, Saulo, ainda no chão, envolto pela luz, perguntou: Quem és tu, Senhor? Então a voz vinda do céu respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, Jesus ordenou a Saulo que se levantasse e entrasse na cidade de Damasco, e que alguém iria lhe dizer o que fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ouviam tudo, mas não viam nada. E diante desta ocorrência, ficaram emudecidos. Saulo abriu os olhos. Entretanto, não enxergava nada. E neste estado, foi levado para Damasco, onde por 3 dias esteve cego e não comeu e nem bebeu, numa condição de jejum. Neste acontecimento, há um chamado muito especial de uma pessoa, no sentido universal da salvação em Cristo. E quero dizer a você que neste momento, Jesus, a luz do mundo, Jesus, a luz do mundo, Jesus que é a vida,
está diante de você. Para que você conheça a verdade. Para que haja uma transformação, restauração na tua vida. Para que você entenda que precisamos de Jesus para viver jornada feliz. Que precisamos de Jesus para ter os nossos pecados perdoados. Que precisamos de Jesus para a salvação da condenação eterna. Que precisamos de Jesus para nos conceder a vida eterna. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 18 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nossa oração neste momento, de coração, é que você seja iluminado pela luz de Cristo. E assim o seu chamado universal para a salvação em Cristo seja consolidado ou consolidada em seu coração. Cristo te escolheu, mesmo antes de você ser formado ou formada no ventre materno. Deus te escolheu para viver a vida eterna. Pense nisto que eu estou a lhe falar. Jesus disse para Saulo, o apóstolo Paulo: eu sou Jesus. E agora, o apóstolo Paulo vai dizer: eu represento Jesus. Em Atos dos Apóstolos, na sequência da história, no capítulo 9, versículos 10 a 21, diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças.
Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ananias, um escolhido de Deus, recebe do Senhor a ordem para ir à casa de Judas, ao encontro de Saulo, para impor-lhes as mãos e curá-lo da cegueira. Apesar de questionar a condição de Saulo como perseguidor da igreja, que veio para Damasco prender os cristãos, o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ananias foi ao encontro de Saulo, impôs-lhe as mãos e Saulo voltou a enxergar. As escamas caíram de seus olhos e ele foi ali mesmo, cheio do Espírito Santo. Apesar das desconfianças, Saulo saiu a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Saulo foi transformado pelo Senhor de um perseguidor da Igreja de Cristo para ser um dos mais proeminentes pregadores da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Em outras palavras, Saulo, o apóstolo Paulo, agora estava a dizer a todos: eu represento Jesus. Neste acontecimento, há um chamado muito especial de uma pessoa, no sentido individual, para o Evangelho de Cristo. Nossa oração de coração é que você, depois de ter sido iluminado pela luz de Cristo e dito sim a um chamado universal para a salvação em Cristo, você seja agora discípulo de Jesus e possa dizer bem forte aos quatro cantos da terra. Estou aqui me referindo aos quatro pontos cardeais da terra: norte, sul, leste e oeste. Que você possa dizer ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste do planeta Terra: eu represento Jesus. Pense nisso. O apóstolo Paulo, outrora Saulo, foi para Damasco massacrar os cristãos. Este era o seu objetivo. Mas, no caminho, na estrada, uma luz veio sobre ele. Se apresentou e disse: eu sou Jesus. Paulo foi transformado. Foi cheio do Espírito Santo. E passou agora a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paulo agora estava a dizer: eu represento Jesus.
E eu quero agora falar muito especialmente com você. E dizer que se você ouviu atentamente a esta pregação, Jesus se apresentou a você dizendo, como diz o tema do nosso sermão, eu sou Jesus. Estou aqui para te salvar, te conceder a vida eterna, mudar a sua vida, transformar a sua vida, restaurar a sua vida. Eu sou Jesus. E quero te dizer que a partir do seu sim, você passará a dizer, eu represento Jesus. E não estou falando isso de teoria teológica. Estou falando porque represento Jesus de forma pragmática. Um dia, o Filho de Deus se apresentou à minha pessoa e disse, eu sou Jesus. Eu vou mudar a tua vida para melhor. Eu vou te conceder a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. E minha vida mudou. E hoje eu posso dizer para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste da terra, eu represento Jesus. Porque digo livremente, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o nosso Senhor. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno Pai, Filho e Espírito Santo, que bom, que alegria, que regozijo, que refrigério na alma ouvir que Jesus é a luz do mundo. Ouvir que Jesus é a verdade absoluta. Ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Ouvir que somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Ouvir que somente Ele pode nos conceder a vida eterna. E neste momento quero te agradecer por esta palavra. E que o teu Espírito, ó Deus, esteja presente no coração desta pessoa, que também ouviu atentamente a tua mensagem de salvação de vida eterna. Que ela possa refletir, dizer o sim, diante desta apresentação do eu sou Jesus. E mais do que isso, ó Deus, que em sua caminhada cristã ela possa dizer claramente, em alto e bom som, eu represento Jesus. É assim, meu Deus, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos com fé. Amém. Shalom Adonai. Terminamos então mais um culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até
ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.